são conceitos carregados de valores, que aspiram a um preenchimento valorativo. No direito constitucional fala-se, nos últimos 50, 60 anos, fala-se do chamado neoconstitucionalismo. Sobretudo no Brasil, fala-se muito, esta designação não é muito comum em Portugal, mas no Brasil é muito comum, neoconstitucionalismo. Uma das dimensões, das notas diferenciadoras deste neoconstitucionalismo é precisamente isto. É precisamente o reconhecimento que não é possível hoje um jurista lidar com os direitos fundamentais sem fazer apelo a valores morais, sem fazer apelos a princípios morais. Porque os conceitos de que trata, com que tem que trabalhar, são impossíveis de realizar juridicamente sem uma discussão de natureza também moral, valorativa. E, portanto, se era verdade que a bioética não pode ignorar o direito nas apreciações que faz, também o jurista de hoje em dia, sobretudo o constitucionalista, alguém que trabalha no domínio dos direitos fundamentais, não pode ignorar a moral, as discussões morais, as reflexões de tipo moral. Portanto, também de um ponto de vista material, há aqui uma confluência muito nítida entre uma convergência, pelo menos uma tendência para a convergência entre os dois domínios. Isto pode parecer, isto que eu tenho estado a dizer, pode parecer relativamente abstrato, assim, um discurso muito teórico, mas para quem estuda a bioética ou para quem estuda os direitos fundamentais nos últimos anos, pode perceber que há uma confluência nítida, se quiser, em termos das teorias dominantes, hoje dominantes, quer na bioética, quer nos direitos fundamentais. A bioética é um mundo com grandes diferenças, com aproximações muito diversas, mas podemos dizer que a teoria dominante de há umas décadas para cá, desde 1979 até aos dias de hoje, podemos dizer que a tendência dominante na bioética é a chamada teoria principialista, ou doutrina principialista, de que o professor Luca falava há pouco, quando referia àqueles vários princípios da bioética, como o princípio da autonomia, o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência, o princípio da justiça. Podemos dizer que esta corrente, chamada corrente principialista de Georgetown, norte-americana, no fundo tornou-se dominante por todo o mundo. E, se quisermos hoje, praticamente pode dizer-se que hoje em dia quase ninguém na bioética, ou muito pouca gente, trata destas questões sem recorrer a esta doutrina, sem recorrer a esta teoria, esta chamada teoria principialista. Funciona na base destes princípios, sobretudo destes 4 princípios. Portanto, todas as questões são, no fundo, decididas em torno destas 4 ideias. A ideia, ou o princípio da autonomia, o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência e o princípio da justiça. Podemos dizer que isto é praticamente dominante por todo o mundo, esta teoria principialista.